Agora sim, eu quero que você aí de casa preste atenção, vai vendo comigo essa imagem, viu? Que demonstra a irresponsabilidade justamente nesse assunto que nós estamos falando. No trânsito, viu? Esse caso aqui que você está vendo comigo na tela aconteceu em uma das principais rodovias do estado do Paraná, BR-277, cidade de Céu Azul, que está conosco na audiência. Esse homem que é flagrado aí, ele estava fazendo zigue-zague na pista e o motivo estava embriagado, tá? Não, a história não acaba nesse momento, porque no carro com ele estava também o quê? Presta atenção, eu te conto agora. Wagner, a polícia viu o veículo andando em zigue-zague na BR-277 e na altura ali de Céu Azul decidiu abordar o motorista. Quando ele fez o teste do bafômetro, o exame então atestou que ele tinha sim ingerido bebida alcoólica. Mas pior do que estar dirigindo bêbado é estar transportando uma criança dentro do carro. Um menino de 9 anos estava ali nesse veículo que transitava de forma irresponsável pela BR-277. O motorista foi encaminhado à polícia judiciária e a criança precisou ser levada por uma equipe do Conselho Tutelar. Volto com você. Obrigado, Roberta. A gente vê a imagem e chama muito a atenção. Até falei para a minha equipe agora, vamos ver se tem o teste do bafômetro, o resultado que deu aí, porque pelo estrago que ele estava fazendo na rodovia, a gente imagina que quase explodiu o etilômetro, né? Está com o doutor aqui discutindo esse assunto. Vamos conversar agora um pouquinho mais depois de ver essa cena, doutor. Lamentável e que não é uma cena isolada, não. Especialista em trânsito para a gente conversar um pouquinho mais, saber afinal o que acontece com quem é flagrado nesse caso, nesse tipo de situação aí. A pessoa é detida em todos os casos, quando a gente fala de embriaguez ao volante? Não obrigatoriamente. Nesse caso aí, quando a pessoa é detida, tem fiança? Como que funciona, doutor? Então, geralmente o que acontece? A lei estipula uma fiança para aqueles que cometeram um crime de trânsito. Nesse caso desse cidadão que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, possivelmente foi encaminhado para a delegacia porque o resultado do etilômetro deve ter sido bem maior do que permitido conforme a legislação de trânsito. Como é que é essa questão? Se 0,33 miligrama de sopro no etilômetro acima disso, aí dá flagrante, dá crime de trânsito e é encaminhado para a delegacia para as providências criminais. Se for abaixo disso, é uma multa, libera o cidadão. Abaixo de quanto, doutor? Abaixo de 0,33. 33. O pessoal está me mandando agora, nesse momento. 0,37 miligramas. É que tem uma quebra do etilômetro. Então, pela lei, 0,3. Acima disso... Então, pode ser que por isso ele foi conduzido. Esse deu 0,37. Então, por isso ele já deu, provavelmente o agente de trânsito já fez a quebra. Esse aí já é o líquido, vamos dizer assim. E encaminhado para a delegacia. A multa é 10 vezes a gravíssima, dá suspensão de direito de dirigir, responde por crime de trânsito. Se ele não tiver nada na sua de criminais, lá o promotor vai opor para ele um acordo de não persecução penal e ele vai responder o processo em liberdade. Não poderá mais vir a cometer novamente o mesmo crime, senão o processo continua e ele responde pelo crime desse de trânsito. Que neste caso... como não teve vítima, não teve nada, que muito varia, se teve vítima, lesão, homicídio, então daria uma pena dele de 6 meses a 3 anos, nesse caso. Se nesse caso, que a gente viu a imprudência grande, o zigue-zague na rodovia, num trecho em que não é duplicado, então o perigo ficou muito claro no flagrante, se esse condutor se envolve em um acidente, um ponto que o senhor tocou, nesse acidente nós temos algumas vítimas, aí sim pode ter um agravante, inclusive se tiver óbito, ele pode responder por homicídio. Pode. Então, nesse caso, com o óbito, comprovou que ele ingeriu álcool, teve uma alteração recente na lei, que ele vai responder por reclusão de 5 a 8 anos, se teve óbito. Se teve só uma lesão, aí a pena é uma detenção, que é menor do que esse aí, porque ele vai responder em liberdade, inclusive, e fora os danos materiais que ele pode vir a causar, né? Responde administrativamente, ele vai ficar com 12 meses com a carteira suspensa. Se continuar dirigindo com a carteira suspensa, como muitas vezes acontece, e for abordado, cassação. 2 anos de cassação, aí depois a carteira tudo de novo.
todo o procedimento como se não tivesse carteira. Nesse caso aqui, além de estar fazendo essas manobras perigosas, foi comprovada a embriaguez, lembrando que não é obrigatório fazer o teste do etilômetro, do bafômetro, como a gente costuma dizer, mas o agente pode levar, inclusive, a pessoa detida, mesmo pelos sinais, né, de embriaguez, mas além disso, ele estava com uma criança. Muda alguma coisa perante a lei ou nesse caso não, doutor? Nesse caso, na questão de trânsito, não muda nada. Tem que ver se essa criança, se é filho dele, dá um agravante se por acaso viesse a acontecer um acidente, né? Mas caso contrário, na lei de trânsito, não vai afetar, a multa é a mesma por ingerir o álcool, ingerir a bebida alcoólica, comprovado que teve uma acima do permitido, que deu o crime de trânsito, ele será encaminhado para a delegacia. A gente falou agora de casos de acidente, se tivesse óbito. No caso, se não tem, mas for comprovado que esse motorista, estou dando hipóteses aqui, tá, doutor? Que são do pessoal de casa também. O motorista ingeriu bebida alcoólica, ele se envolveu em um acidente. Essa pessoa fica com alguma sequela, algo nesse sentido. A gente fala bastante sobre homicídio culposo, homicídio doloso. Nesse caso, pode configurar alguma coisa, mesmo sendo de trânsito, pela pessoa ter ingerido bebida alcoólica, pode configurar, por exemplo, homicídio doloso, que é quando assume ou quando tem intenção de matar? Pode, se comprovar todo acidente com vítima, ele vai responder por esse crime. Nesse caso, se ele teve um dolo, igual aconteceu com um caso recente aqui em Cascavel, lá, que a pessoa entrou e invadiu uma calçada lá, se ele teve o dolo de usar o veículo para praticar um crime, ele vai responder com uma pena mais gravosa. Nesse caso aí, conforme os agravantes ou não agravantes, ele pode responder até 30 anos de prisão. Mas tudo depende dos agravantes que vier a acontecer. Mas fora disso, só o lesão ou homicídio, sem intenção, no caso geralmente todo crime de trânsito é culposo. Tem que provar para poder mudar para doloso, né? Caso contrário, culposo responde pelo crime de trânsito, que se tiver uma vítima fatal, 5 a 8 anos de reclusão. É importante a gente estar discutindo esse assunto, principalmente hoje, na segunda-feira, doutor, porque toda segunda-feira a gente tem diagnósticos flagrantes, como esse que a gente viu aqui do oeste do estado, mas Paraná fora, Brasil afora, de imprudência, de motorista ingerindo bebida alcoólica, assumindo a direção. E aí hoje, na segunda-feira, é importante o senhor aqui como especialista nesse assunto, para a gente discutir e falar da gravidade, alertar os condutores. Claro, a questão do perigo, do risco, mas também da punição que existe perante a nossa legislação, mas o que prevalece ainda, principalmente, doutor, é o bom senso que a gente espera que os motoristas tenham, né? Sim, o motorista ele tem que ter a consciência que ele pode vitimar uma pessoa devido ao seu erro, à sua imprudência. Se bebeu, aconselhado, não dirige. Sempre aquele pessoal fala, tem um motorista da rodada. Se vai sair para uma festa, uma coisa, não use o veículo. Pega um Uber, pega um carona, mas não faça isso, porque ele pode prejudicar a vida dele, pode prejudicar a vida de terceiros, que não tem nada a ver com o que está acontecendo, lesionar, deixar paralítico uma pessoa que vai ficar marcado pela vida inteira, pode vitimar uma pessoa, e ele também, queira ou não queira, ele vai sentir, eu matei uma pessoa, ou eu vitimei uma pessoa lá com lesões muito graves, que ela está numa cadeira de roda. As consequências são grandes. Além de ele responder criminalmente, tem o administrativo, tem o civil, tem tudo uma consequência que pode vir diante de um gesto imprudente que ele venha causar no trânsito. O trânsito não é brincadeira, o trânsito é igual uma arma, um carro é uma arma. E não permite erro, né? O trânsito é feito de veículos, a gente sempre comenta aqui, doutor, mas principalmente é feito de vidas. Não vale você colocar a sua em perigo, de quem você ama, uma criança, um filho, enfim, e dos outros que compõem o nosso trânsito também. Doutor Emerson conversando com a gente aqui na segunda-feira. Mais uma vez, obrigado pela gentileza de compartilhar com a gente.